pessoal, Cirilo Carvalho aqui, e hoje para falar de um processador um pouco diferente dos outros já testados até hoje. Este é o Oster Up and Down, ou OMPR 550. Grande diferença do produto versus os outros é que ele se movimenta um pouco diferente. Não só faz a rotação com as lâminas na horizontal, mas elas também se movimentam para cima e para baixo. Como diz o nome, Up and Down. Então vamos trazer os principais detalhes da avaliação dele, mas aproveitar e comparar um pouco com o mini processador, com o mixer e com o multiprocessador, que ele acaba ficando meio no meio deles em alguns detalhes. Vamos lá? Bem, pessoal, assim como chamou a atenção de vocês que estavam solicitando esse produto para ser avaliado, ele também chamou a nossa atenção assim que pintou no mercado. Não só pelo movimento das lâminas, mas também porque a gente já tinha feito vários testes com outros produtos e via-se um potencial movimentando as lâminas para cima e para baixo. Nos resultados vai ser interessante vocês verem isso, porque teve um impacto considerável. Agora, vamos começar falando do produto em si, porque o tamanho dele não é do tamanho de um mini processador, não é do tamanho de um processador grande, ele fica mais próximo dos processadores que vêm junto com alguns mixers, perto de 1 litro de capacidade até a boca, mas com limite útil muito inferior. E a Oster até se atentou de fazer essa declaração de uma forma diferente, colocaram aqui processador compacto, provavelmente para não se encaixar com os mini processadores ou com os multiprocessadores, que também são muito maiores. Agora, se a gente for querer comparar numa categoria, eles ficam mais próximos dos mini processadores pela forma como ele é estruturado e pelas funcionalidades em si. Então, nos mini processadores é basicamente esse tipo de corpo, onde você tem dois sistemas de trava, um que trava na tampa e o outro que trava no corpo. A lâmina ela fica presa por baixo, e aqui, por mais que o movimento seja para cima e para baixo, é similar. Então, para eu tirar, eu só levanto, e essa peça central é que movimenta para cima e para baixo. Não é a lâmina em si que fica voando, e sim o eixo que fica pulsando para cima e para baixo. E aqui a gente solta o corpo, muito similar aos mini processadores. O corpo, ele é muito bem feito. E aí, assim, os mini processadores normalmente são mais simples. Tanto que isso vai impactar no valor final deste Oster. Por sinal, vou deixar os links de preços aqui para vocês poderem comparar ele com outros modelos do mercado. Não chega no nível aí de KitchenAid e Cuisinart, de mini processadores, mas assim mesmo ele custa mais do que a maioria dos mini processadores do mercado. Agora, a estrutura do conjunto é interessante, ele tem um inox aqui ao redor, bem feito, o acabamento é bom, essa estrutura superior aqui é um acrílico provavelmente para esconder o contato dos botões, é tudo por touch, eu já vou ligar até para vocês verem. Lembra um pouco o painel novo dos Electrolux, o Explorer 7 e o Compact Explorer 7, que são com uma placa aqui em cima. Essas peças aqui são bem simples, diria que isso foi um dos pontos negativos do conjunto. Seguiram com um acrílico transparente, o que é normalmente o que usam nos mini processadores, e uma peça fina. Tem que ter cuidado para não derrubar, porque isso aqui pode quebrar. Para um produto de valor agregado maior, seria interessante se eles tivessem feito com outro material, Tritan, por exemplo, que não quebraria nunca, ou pelo menos feito com uma espessura maior, para caso caísse, não quebrasse. Mas agora, o acabamento está bem bom. Essa alça aqui, ela ajuda realmente a gente a alinhar facilmente a tampa. Ficou prático de utilizar. E a trava ficou bem suave aqui em cima, muito prática de fazer. E também muito claro de fazer o encaixe aqui embaixo, por esse desenho contínuo, mostrar onde a gente deve fazer o alinhamento. Não tem nenhuma outra posição fora essa, assim mesmo eu acho que não precisa. O funcionamento do produto agradou, é simples e é prático, mesmo sendo com botões digitais. Esperava que de repente tivesse uma resposta lenta, mas não foi. O encaixe dessa peça também é simples, então eu só encaixo aqui dentro, ela já está presa. Para soltar eu faço um movimento anti-horário e daí ela solta, então também é fácil. Só para vocês verem funcionando rapidinho, eu vou ligar lá na tomada, o cabo poderia ser um pouquinho maior, mas está quase 1 metro. Então, para a maioria dos mini processadores também está num tamanho bom. Quando você liga na tomada, ele já acende os dois LEDs.
e é bem sensível. Eu encostando aqui perto até do botão, ele já vai ligar. E a resposta é ótima. Tanto que no pulsar isso fica bem mais evidente. Então agradou bastante porque muitas vezes quando você está usando o processador você quer uma resposta bem rápida para picar às vezes pouco. Lidar com cebolas, coisas que corta facilmente para deixar algo bem grosso, você tem que pulsar mesmo. Então agradou o sistema, por mais que é um sistema digital. Aqui já deu para vocês ouvirem um pouco dele em vazio, é barulhentinho, mas fica aí equivalente aos outros mini processadores e muito próximo de muitos dos processadores maiores, perto de 80 dBA, e é interessante que ele tem uma variação no volume de acordo com o movimento da lâmina. Provavelmente por ela cada vez que fica mais distante do centro, ela perde o centro de gravidade e tem um pouco mais de vibração. Fica mais evidente quando ela está batendo os alimentos, você vê o conjunto mexer um pouco, mas ele não sai do lugar. Os pés, por sinal, são todos de borracha e uma borracha diferente. Tem umas cerdas embaixo, dá uma aderência boa, mas ao mesmo tempo não gruda sobre a bancada. Então todos os testes que a gente fez, não vimos em nenhum momento o produto andar, mesmo pegando pesado e batendo alguns ingredientes bem rígidos. Nos testes que a gente normalmente faz aqui na Arpija, alguns importantes é a aveia, para a gente conseguir comparar com os outros produtos. Então, tem uma regra de como a gente bater a aveia, a gente bate amendoim também, bate cebola para ver o comportamento, e dessa vez nós também colocamos grão de bico, que muita gente pergunta sobre romos e como bater esse tipo de ingrediente. Aqui foi bem interessante o resultado. Vou até começar por ele, porque para mim me impressionou muito como ele lidou com o grão de bico. A gente já fez em processadores grandes, já fez em mini processadores, já fez nos mixers também, e nenhum deles conseguiu dar a mesma consistência do que batendo neste Oster. Ficou super cremoso o resultado e a gente não precisou usar espátula em momento nenhum. E olha que a gente fez algumas consistências diferentes. Deixamos mais rígido, com menos água, e colocamos um pouquinho mais de água para ver o comportamento. Em todos ele bateu bem. Só vale lembrar que esse tipo de produto não é para ficar batendo 5 minutos contínuos. É para você deixar bater 1 minuto, daí parar, daí bater 1 minuto, parar. Para muita gente que está acostumado a fazer isso com a espátula, é normal. Agora aqui muitas vezes você pode até se perder porque ele não está necessitando da espátula. Mas assim mesmo eu recomendaria dar umas paradas e dar uma leve passada na espátula e jogar o que está grudado nas paredes para baixo, porque assim você consegue dar uma consistência mais líquida ainda. Ele se saiu melhor do que todos os outros processadores que a gente já tinha feito teste, mas assim mesmo ainda não vai dar aquela consistência de alguns produtos que vendem no mercado. Acho que tem uma marca chamada Organ, que faz essas pastas de amendoim orgânica que fica extremamente líquida, mas assim mesmo a consistência está impressionante, gente. Muito boa para você fazer em casa. E a gente fez testes aqui explorando diferentes níveis, que quando a gente bateu em mini processadores, eles não deram conta de fazer amendoim. E aí a gente decidiu fazer pouco amendoim para ver se iria dar certo. 100 gramas de amendoim, ele já conseguiu fazer pasta, teve que dar uma varrida nas paredes, mas deu certo. Quando você vai para 200, 300 gramas, aí você nem precisa fazer nada e ele já consegue te entregar o amendoim. O produto é declarado com 300 watts de potência. Quando batendo os amendoins é quando a gente viu a demanda maior de potência, mas mesmo assim não passou de 220 watts. Então ele tem a potência de acordo com o que ele precisa para o tamanho de jarra que ele tem. Agora, quando a gente vai para líquidos, que daí a gente também fez alguns molhos, esqueci de falar, mas a gente também fez alguns testes com molhos. Não dá para você usar muito líquido. Ele não é feito para lidar com líquidos. Que como a lâmina se movimenta para cima e para baixo, já vazou água pelas laterais. A vedação dele não é muito boa. Então vale lembrar, é bom para materiais mais viscosos e não muito líquidos. Outro ponto que vale citar, ela vem aqui na jarra com bico, para você poder escoar. Então, é para destros, né? O canhoto iria fazer isso aqui, né? Então tem que fazer tudo ao contrário. Mas para os destros, pode ser que seja interessante. Então, um líquido viscoso fica aí fácil de escoar com essa alça aqui. E em cima da tampa tem um cone com furinho,
provavelmente para aqueles fãs de fazer maionese, e aqui provavelmente vai se sair bem. Quando batendo mandioca, o produto também se saiu muito bem, a gente colocou alguns cubos grandes, exagerou até no tamanho das peças e ele foi tranquilo. Agora, quando batendo a mandioca desidratada para fazer farinha, não que ele foi ruim, ele se saiu melhor do que os mini processadores, todos, até o Black & Decker, que a gente já tinha como melhor, mas quando pegando os multiprocessadores, os maiores, aí ele não entregou um resultado tão bom quanto. Quando se tratando de limpeza, o conjunto se saiu bem, não só pelo copo não ter muitas nervuras e facilitar a limpeza interna, mas também porque na tampa não tem muitas nervuras, fica prático limpar. As lâminas não tem muito como fugir, ela veste bem aqui no centro, mas assim mesmo acaba acumulando dentro. Se você for bater só uma vez alguma coisa, vai ficar só perto da borda de baixo. Se você for fazer várias vezes, quando a gente foi fazer romos, a gente fez 400 gramas de grãos e quando você bota na água se multiplica. Então a gente precisou fazer isso várias vezes para conseguir ter, acho que mais de 1 quilo de romos deu no total. Aí sim, você tirava, precisava colocar de volta todo o conjunto e daí acabava acumulando grão de bico para dentro. Mas não foi tão complicado de limpar. O ideal seria se viesse com uma escovinha, esse tipo de produto não custaria muito eles mandarem uma escovinha curva para a gente conseguir limpar as bordas de baixo e passar uma escovinha aqui por dentro. Mas no geral, gente, agradou, comparando com os outros, ele foi fácil de limpar. Só não agradou essa estrutura aqui, que ela é presa, e aí pode acumular um pouco de água na parte de fora e você vai conseguir enxergar da jarra para dentro. Mas não tem contato da parte interna com a parte externa. E também a estrutura externa ficou fácil de limpar. Essa peça plástica superior, ela não tem nenhuma emenda. É uma peça inteira plástica que cobre os botões, não tem nenhuma fresta também perto dos botões. Então fica bem fácil de passar um pano. O único ponto de acúmulo é entre essa chapa metálica e a base. Isso aí já é meio chatinho mesmo. Assim, no geral, realmente na limpeza agradou, na segurança também agradou. Quando as peças não estão todas conectadas, os LEDs não vão acender. É só quando você conecta tudo que aí fica indicando que vai ligar. Deixa eu até tirar aqui, mostrar embaixo. Tem um espaço para você enrolar o cabo. Não agradou muito esses dentes aqui. Eu consigo enrolar embaixo e aí reduzir o tamanho do cabo ou deixar ele quase todo enrolado. Mas esses dentes quase machucam, dependendo de como você encaixa aqui embaixo, o cabo em si. Então, vale ter um cuidado maior quando lidando com esse enrolamento ali embaixo. No geral, gente, é isso. O produto é bem interessante pelo que ele entrega. Para aqueles que se batem com pasta de amendoim, com romos, esse produto entregou bem. Só vale cuidar para não exagerar no tempo de funcionamento dele, que é comum quando a gente faz esse tipo de alimento. Espero que vocês tenham curtido, gente. Coloquem seus comentários ali embaixo. Aqueles que têm o produto, seria bem interessante escutar a opinião de vocês. Nos vemos na próxima, gente. Tchau, tchau.